É muito comum que as pessoas, frente a um diagnóstico de câncer, se perguntem: como começa o câncer? Câncer é genético? É hereditário? Eu herdei isso de algum familiar? Por que eu tive câncer? Para entender isso, eu vou explicar para vocês como se forma uma célula neoplásica e qual a sua relação com a genética e a hereditariedade. Então, a primeira coisa importante de entender é que o câncer decorre de mutações ocorridas no nosso DNA ao longo da vida durante um processo normal de replicação celular. Então, as nossas células estão se renovando constantemente. Nesse processo de renovação são feitas cópias do nosso DNA que precisam ser idênticas às células originais. Isso é um processo conhecido por mitose, que a gente costuma estudar na escola. No entanto, isso não é tão simples. O nosso DNA tem muita informação e, por vezes, ocorrem alguns erros nesse DNA e aquela célula pode se transformar. Muitos destes erros não levarão a grandes problemas, mas dependendo da posição onde ocorrem e do grande número de erros acumulados, uma célula pode deixar de ser uma célula benigna e passar a ser uma célula maligna. Então, em essência, sim, o câncer é uma doença genética, o que não quer dizer que ele seja hereditário. Hereditário é aquilo que é transmitido de pai para filho. Genético é aquilo que acontece dentro do seu DNA. Mas existem sim casos de câncer que são hereditários. Eles não são a maioria dos casos, mas vão corresponder a algo em torno de 10 a 15% dos pacientes acometidos por câncer. E o que acontece nessas pessoas? Durante esse processo, que eu comentei com vocês, de multiplicação celular, alguns fatores externos podem fazer com que os erros aconteçam. Cigarro, bebida, obesidade, sedentarismo, alguns tipos de vírus, induzem a erros e fazem com que as pessoas tenham mais câncer. Mas mesmo que a gente faça tudo corretamente, alguns erros irão acontecer de forma aleatória e o nosso organismo tem alguns sistemas de proteção. O primeiro deles é um sistema no qual alguns genes funcionam como fiscais do controle de qualidade. Gosto de explicar assim para que os pacientes entendam de forma mais fácil. Então, aconteceu a multiplicação celular, vários desses genes checam se aquela cópia do DNA está perfeita. Se ele encontra um erro, ele vai corrigir. Se esse erro não for passível de correção, ele destrói aquela célula para que ela não continue se multiplicando e não se transforme em um câncer. Esses genes são os responsáveis pelo câncer hereditário, que ficou famoso, por exemplo, com Angelina Jolie, com a mutação no gene BRCA1. O BRCA1 é um desses fiscais que atua nessa proteção para a formação de tumores. Pessoas que têm essas alterações, elas têm um risco muito maior que a população de ter câncer. No caso do câncer de mama, por exemplo, o risco pode pular de 12% para até 70%. E por isso é tão importante identificar aqueles indivíduos que tenham essas alterações genéticas. E é isso que a gente faz numa avaliação oncogenética. Então, o paciente vem em consulta. Esse paciente, quem precisa? Pacientes que tiveram câncer em algumas situações específicas, por exemplo, hoje, câncer de mama abaixo dos 50 anos, sempre precisa ser avaliado. Câncer de ovário, câncer de pâncreas, ou quando se tem mais casos na família da mesma neoplasia. Essas pessoas precisam ser avaliadas, elas irão realizar testes genéticos e, se identificada uma alteração, elas terão um plano preventivo específico. Esse mesmo teste pode então ser feito nos familiares que não tiveram câncer e poderão ser submetidos a esses protocolos de prevenção, evitando um diagnóstico. Pessoas que não tiveram câncer podem passar numa consulta de aconselhamento genético? Sim, quando existem muitos casos de câncer na família, a gente recomenda que o paciente passe por uma avaliação oncogenética. É verdade que, se possível, a gente prefere iniciar o teste por quem teve câncer, porque o teste, a interpretação é um pouquinho mais precisa. Mas se você tem na sua família casos de câncer de pâncreas, de ovário, mulheres com câncer de mama com menos de 50 anos, ou vários tumores de intestino, mama, próstata, você deve sim passar por uma consulta de aconselhamento genético
para que se identifique se o teste pode te ajudar ou não na prevenção do câncer.